Deus abençoe a vida de vocês. Estou programando aqui também o YouTube. Deixa eu ver se começou. Tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de Isaías 43, 19, que eu postei para vocês aí nos stories, falando sobre Deus fará uma coisa nova. Bem interessante isso, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre esse momento em que Deus... Isso, tá indo certinho aqui no YouTube também. Só não sei se eu consigo ver as mensagens. Ok. E vou separar agora esse tempo de manhã, quando as minhas crianças realmente vão para a escola e eu estou aqui disponível para estar conversando com vocês sobre o hebraico, a importância do hebraico, e a gente tirar essa distância que existe, na verdade, tirar, afastar essa distância que existe entre o hebraico. Eu vejo essa distância, as pessoas me falam disso também, dessa distância que existe entre estudar o hebraico e quem pode estudar o hebraico, né? Parece que tem uma regra, assim, imaginária, né? Aquelas pessoas têm acesso e eu não tenho. Então tem uma barreira, tem uma barreira meio que imaginária aí, que as pessoas se colocam nesse lugar. Eu não consigo estudar, eu não sei, também não se esforçam. Então eu venho dizendo para vocês, se esforcem. O hebraico, ele tem várias nuances. O que a gente estuda aqui é o hebraico bíblico. Eu não trago para vocês aqui, a gente nunca trouxe, na verdade, a questão do hebraico cheio de gemátria, cheio de disse-me-disse, porque esse hebraico eu sei que as pessoas, muitas das vezes nas igrejas, isso não é aceito, isso traz uma dose muito grande de misticismo. Ah, mas por que não pode trazer o hebraico com a gemátria? Porque carrega muito misticismo. Você lendo um pouquinho sobre isso, estudando, você vai ver que traz um peso muito grande de imaginação. E a Bíblia já tem muita imaginação. Muita. Tem muita gente que pega o texto em português e consegue distorcer o texto. Imagine em hebraico, se você levar para esse lado, tá? Então a gente vai falar e retomar esse assunto quantas vezes forem necessárias. O que eu trago para vocês é: estudem a raiz da palavra, estudem pelos dicionários. Tem vários meios, tem vários recursos de você entender. Tem a forma verbal que vai ajudar muito, mas não precisa se aprofundar em gramática, tá? É bem isso que a gente vem trazendo aqui. O texto de hoje, deixa eu abrir aqui no meu celular. O texto de hoje a gente vai pegar Isaías 43, 19, que a pastora Sara Pavese pregou e eu achei maravilhoso. Deus fará uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. Isaías 43, 19. Deixa eu colocar na Bíblia mesmo. Eis que farei uma coisa nova. E agora, sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você, pegando essa palavra simples, a proposta que a gente traz para você é essa. Você tem um texto, você já sabe pregar, você quer pregar, você já tem um texto, você já sabe hermenêutica, você já fez os seus cursos aí de homilética, você já fez o seu curso de oratória. Você precisa entender e trazer esse texto de forma especial. Aí entra a famosa pesquisa em hebraico, tá bom? Isaías 43, 19,
eis que farei uma coisa nova. Então, você está estudando esse texto, você abre aqui os seus aplicativos e você se encontra com essa palavra, tá? E essa palavra é a palavra Hadash. Hadash. Eis que farei uma coisa nova, fresca. E aí, lá na pregação da pastora Sara Pavese, se você colocar aí uma coisa nova, Sara Pavese, no YouTube, você vai encontrar uma mensagem maravilhosa, uma mulher com oratória belíssima. E ela traz esse texto que, ao estudar no hebraico, ela encontrou esse Hadash. E quando ela foi pesquisar esse Hadash, ela percebeu que quando Deus fala, eis que farei uma coisa nova, Deus não está falando de uma reforma simples. Deus não está falando em amontoar coisas, colocar ou tirar. Deus, ao falar de Hadash, eis que farei uma coisa nova, ele está falando de reconstrução, de arrancar. Vocês lembram no Brasil que a gente vai demolir algo, a gente passa aquela máquina e joga tudo fora, tira com o caminhão, limpa-se o terreno e aí constrói-se uma coisa nova. É uma reconstrução, não é uma reforma. E Deus fará uma coisa nova. Ela pregou nesse texto. Olha aqui, uma palavra, e eu creio que eu nunca falei nessa palavra aqui antes. Deus fará tudo de novo. Deus fará tudo novamente. Deus começará do zero, ponto zero. E curiosamente ela traz na mensagem dela que começar do zero parecia atrativo. Mas aí quando Deus começou a arrancar as paredes, ela percebeu que a gente tem amor às paredes velhas. Eu achei bem interessante. Cláudia, Deus abençoe. Ela falou de maneira assim bem interessante. Temos amor às paredes velhas. Olha por onde vai essa mensagem. Com pouquíssima, uma palavra. Eu nem peguei todas as palavras do texto aqui, eu só quis focar na palavra que ela trouxe, tá? E aí eu vou falar para vocês também que do nosso calendário de lives também durante esses dias, e creio que a gente vai fazer na parte da manhã, porque minhas crianças já foram para a escola e eu tô tranquila aqui, tem como tá conversando com vocês aqui, tá bom? Para vocês que estão aqui no chat do YouTube, tô aqui vendo vocês, Deus abençoe, bom dia. Deixa eu dar um Deus abençoe para vocês aqui. Tô aqui no chat, tá? Deus fará uma coisa nova, fará de novo, começará do zero. Hadash, onde está isso? Ana, Shanatová. Vocês estão cheios de coraçõezinhos aqui. Eu agradeço vocês pelo carinho e pela graça de Deus, tá? Para quem já tem acesso ao dicionário, tá? Vai ver que fazer essas pesquisas é muito fácil, mas tem uma técnica, tá? A gente não tá falando aqui do curso, tá? Pode ficar tranquilo, a gente já fechou, na verdade, as inscrições. Quem entrou, entrou. Só quero trazer para vocês, se abstenha do misticismo. E o segundo recado, é possível. Ah, mas irmã, eu sempre preguei assim. Eu estou lendo aqui, gente, de Isaías, tá? Fiquei de falar o texto aqui. Isaías 43:19. Deus fará uma coisa nova. Abstenha-se do misticismo, é o primeiro recado de hoje. Já vou encerrar essa live, vai ser bem curtinho. E o segundo recado de hoje,
Shalom do Eterno. Não concluiu o vídeo sobre eternidade? Ah, o vídeo que eu postei hoje foi só um Reels, mas a gente pode falar sobre Leolam durante essa semana. Eu quero instigar vocês a estudar mais. Instigar vocês a fazerem as suas pesquisas aí, a estudarem, tá? O segundo recado é possível. Ah, mas eu sempre preguei assim, eu sempre fiz assim. Será que não está na hora de fazer uma coisa nova? Será que não está na hora de se preparar melhor para se apresentar ao púlpito, ao público que Deus já te deu? Quantas pessoas estão esperando o público? E muitas pessoas já têm o público e não se preparam para esse público. Não se preparam. Eu tô com o celular aqui que eu tô vendo as mensagens aqui no YouTube, tá, gente? Pessoas que não se preparam. Postei nos stories hoje, bem engraçado, um vídeo jovem, né? Jovem e cheio de ideia. O cara postou, olha, eu vim do futuro, eu quero avisar aí que Judas vai trair Jesus. Aí o discípulo falou, qual Judas? Nós temos 2 Judas. Quando você não estuda a Bíblia, como você vai se preparar? Como você vai trazer essa mensagem? Bom dia! Como você vai trazer essa mensagem se você não estuda? Ah, tem 2 Judas. Minha irmã tem 2 Judas? Tem. Judas Tadeu, Judas Iscariotes. E olha que eu não tô nem falando de hebraico, que é só a Bíblia mesmo. Tá? Quando eu venho trazer algumas coisas para vocês aqui, vocês se lembrem que eu estudei muitos anos aí de teologia, me preparei no hebraico, tá? E atualmente eu tô fazendo também a clínica psicanalítica, tô atendendo pessoas. Então a vida tá correndo, tá bom? Aprenda, se dedique. Tem 2 Judas, inclusive a minha filha antes de ir para a escola mostrei o vídeo para ela, bem engraçado. Tá lá nos meus stories no Instagram, tá? Luciana _ mais hebraico. Aí ela falou: "Mãe, tem 2 Judas?" Falei: "Tem." E quem você imagina que escreveu aí a carta de Judas? Tem um livro, bem antes de Apocalipse tem uma folha. É Judas que chama. Que Judas que escreveu? Iscariotes que não foi, né? Não foi o traidor. Foi o outro Judas. Então, informações tão básicas que os crentes, eles têm a Bíblia como regra de fé e prática. Eles têm essa Bíblia e amam essa Bíblia e carrega ela debaixo do braço com tanto amor e luta por ela. Eu tô me lembrando de algo aqui. Eu vou me permitir contar para vocês isso. Eu estava na casa de um parente, e falando para ele, na época eu estava colocando no ar as aulas do tabernáculo, tá? Então eu estava preparando essas aulas sobre o tabernáculo e naquele dia eu ia falar sobre as vestes do sumo sacerdote para os alunos. E fazendo as pesquisas, ele perguntou: você está preparando a aula? Eu falei: sim, tem muitas coisas importantes aqui. Inclusive que o sumo sacerdote não usava toda aquela indumentária para entrar no tabernáculo. E ele falou assim: como não? Falei: eu já estava com a Bíblia ali, né, separados os versículos, peguei aqueles versículos, trouxe para ele aqueles versículos, mostrei aqui, ó. Levítico capítulo 16 diz que ele se vestia de branco, calção branco, turbante branco, e assim ele ia participar do Yom Kippur, que inclusive será comemorado nessa data agora em Israel, né? O Rosh Hashanah, 10 dias, aí eles estão fazendo essas festas, essas últimas festas agora, lá em Israel. E ele falou, ele leu, a gente leu junto, sentados à mesa,
ele falou assim, mesmo assim, eu não acredito, foi pronto. Se a Bíblia não for suficiente, se os versículos bíblicos em português, não falando nem em outra língua não, em português, não forem suficientes, já não tem mais o que convence, porque as pessoas não querem mudar o seu jeito de pensar, porque aí ele vai ter que mudar a sua forma de pensar. É mais fácil dizer que o sumo sacerdote entrava lá e tinha uma corda. Gente, pensa bem. Você dizer que o sumo sacerdote entrava com uma corda é o mesmo que você dizer que você pode entrar de qualquer maneira. Esse homem entrava vestido de linho, vestido de branco e com sangue. O sangue purifica de todo pecado. A gente lê isso em Hebreus, a gente lê isso nas cartas, a gente lê isso em tanto lugar. E mesmo assim a gente insiste naquilo porque você ouviu o pastor tal, famoso lá, falar que com corda. Amarrava-se a corda. Por que não, né? Mas a Bíblia está dizendo que não tem corda na Bíblia. Tem um grupo de alunos lá do IBS, que a gente tá de férias agora, tá remodulando o templo lá. Mas aí eu trouxe essa questão para os alunos e as irmãs falaram assim, eu vou procurar isso, eu vou buscar isso. Eu vou buscar isso. E pesquisaram. A irmã falou assim, até agora eu não achei a corda. Eu falei assim, nem vai encontrar, irmã. Não achou e não vai encontrar essa corda. Não tá na Bíblia, né? Famosos falam dessa corda. Famosos. E não tem essa corda. E aí você fica entre um estudo e entre aquele que tá lá dizendo. E aí a gente peca. Nesse quesito os pregadores pecam, né? Aqueles DVDs que antigamente eu tinha muito aqui, que os irmãos chegavam e falavam assim, nesse dia aqui eu preguei no Gideão, nesse dia aqui 60 pessoas foram salvas. Teve um pregador um dia na nossa igreja, ele já pregou no Gideão na época, né? Isso foi alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. E ele se ocupou de mais de 30 minutos do culto para dizer aonde foi o que fez. Esse culto no Gideão em 1995, 60 pessoas aceitaram Jesus. E ele se esqueceu daqueles que estavam na frente dele, que eram os que precisavam da mensagem Hadash, que precisavam da mensagem nova. A gente está falando aqui da novidade, né? Que precisavam da mensagem nova. E ele ficou se gloriando e vendendo CD, e vende o CD, e vende outro CD. Ele estava com a mesa cheia de CDs. Enquanto ele não passou um por um, ele não começou a pregar. Pregou 15 minutos. Ele se esqueceu de quem estava na frente dele naquele momento. Se esqueceu, simplesmente assim. Deus tem coisa nova, Deus tem novidades. Mas se prepare, estude, não fique aí só no CD ouvindo o que o irmão pregou lá que deu certo, que eu vou copiar. Copia e cola a mensagem. Copia e cola a mensagem. Não dá, assim não dá. Deus tem coisa nova, Isaías, e a gente está lendo sobre isso, gente. Vocês podem comentar aqui no YouTube, tá? Que eu estou seguindo aqui vocês aqui, se vocês... Isaías 43, 19. Eis que farei uma coisa nova. Se eu puder entregar essa palavra para você hoje, eu entrego para você essa palavra hoje. Pega essa palavra aí e guarda no seu coração mesmo. Eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova, renovada, novidade. Não precisa ir em busca, não precisa. Tem as ferramentas certas, tem o jeito certo. Sabe o que é? Tempo, a gente não quer gastar tempo. Tempo de estudo, a gente não quer. Preparação, a gente não quer. Mas a gente esquece. Eu vou dar 3 exemplos. 3, né? 3 é um número bom para dar exemplo. 3 exemplos. Vou começar lá atrás. José do Egito.
Quantos anos? Do dia que sonhou até o dia que entrou no palácio. Alguns anos. Ele foi vendido com 17, ele começou a reinar com 30. Acho que é isso. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Segundo exemplo, o que ele estava fazendo dos 17 ao 30? Primeiro, ele não falava a língua daquele local, estava aprendendo a língua daquele local. Ele não conhecia a cultura daquele local, ele estava aprendendo a cultura naquele local. Ficou preso. Salmos diz que ele ficou preso, acorrentado nos pés e nas mãos, acorrentado, e ainda era excelente no que fazia lá dentro da prisão. E onde ele estava? Na prisão dos excelentes. Estava na prisão onde os reis estavam. Os empregados do rei estavam. Tanto é que tinha o copeiro, tinha o padeiro do rei. Então ele estava numa prisão onde as pessoas que conheciam o palácio eram mandadas para lá. Olha que estratégia de Deus, que PhD, que Harvard que Deus deu para ele. É uma Harvard. Você está em contato com pessoas que conhecem o reino, que sabem do reino, sabem do palácio, sabem como se portar e como não se portar no palácio. Deus deu para ele essa escola. Onde que esse menino aprenderia isso, gente? É duro, difícil, aquele lugar? Acorrentado, mas foi o jeito que Deus usou para ele aprender do palácio. Quando ele chega diante do rei, opa, eu preciso fazer a minha barba. E o judeu não tem costume de ficar fazendo barba, mas ele sabia que diante daquele rei lá, opa, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Ele se prepara para estar diante de Faraó. Ele conhecia todas as regras e o cara se surpreende com ele. Uau! Que maravilha, você sabe todas as regras, parece que viveu aqui. Claro, ele passou numa escola, numa faculdade, muitos anos aí, doutorado, mestrado e doutorado, né? Pós-divindade. Então ele passou. Segundo exemplo é Davi, mesmo jeito. Foi ungido lá novinho, sofrido, e foi lá ungido, né? Foi ungido. Até aí, todo mundo gosta. Enfrentou urso, leão, gigante, oh, glória a Deus. E aí? Perseguição, perseguição, perseguição. Esse homem foi entrar para ser rei, se não me engano, com 40 ou com 30 também. Tem que ver aí. Depois também. Ele foi ungido ali com os 16, 17. Quando ele chega no reino, já foi anos aí embora, tá? Anos. Ele já pega lá na frente. Posso até, depois vocês pesquisem e fazem aí. Paz, Daiane, Meire, Deus abençoe. Me fale aí com quantos anos Davi começou a reinar. Tem isso na Bíblia. Mas ele foi ungido novinho. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo, gente? Estava conhecendo todas as fronteiras de Israel, conhecendo todos os perigos, conhecendo todos os inimigos, porque muitas vezes ele ia para o terreiro do inimigo e ficava lá, correndo de Saul. Conheceu os seus valentes, formou 30 anos também, conheceu os seus valentes, tudo isso. Ele estava preparando os seus generais, dos 17 aos 30, como afirma a Cláudia aqui, isso, também aqui no YouTube, Brasil acima de tudo, coloca o seu nome aqui, só tá Brasil acima de tudo, 30 anos. 30 anos também. Ele estava preparando, treinando o seu exército. Quando ele começa a reinar, ele reina alguns anos em Hebron, 7 anos, se não me engano, e depois vai para... Ele diz, eu quero Jerusalém, e Saul não tinha conquistado Jerusalém ainda. Era Jebus. E aí ele fala, vamos conquistar, a gente conhece todas as técnicas aí possíveis. E eles entram pelos arquedutos da água e conquistam as cidades com Joabe na frente, regendo
com maestria esse exército de Davi. Anos de preparação. E a gente quer pular essa fase. Quer tudo novo, mas se preparar para o novo a gente não quer. Como assim que Deus vai... Vocês já fizeram construção no Brasil? Minha casa está sendo construída. Está sendo construída desde 2020, 2021. Até agora não está pronta. Não tá. É um pedreiro, é um quebra, é um faz errado, e por aí vai. É tempo, é isso que eu quero trazer para vocês. Tempo. Tempo, tempo, tempo. Estou no trabalho, Wagner. Deus abençoe, Wagner. Deus vai trazer coisas novas para a nossa vida. E o terceiro exemplo? Tem um terceiro exemplo, irmã Luciana? Tem um terceiro exemplo. Esse é muito bom, na verdade. É o apóstolo Paulo. Poderia dar outros, tá? Exemplos aqui, mas vou dar 3 exemplos pra gente falar de coisa nova aqui. Tempo, que essas coisas andam juntinhas. Então aprende hoje. Coisa nova vem com preparação, com reconstrução. Demora, tijolinho por tijolinho. Tem o piso, tem a pintura. Não dá pra você chegar com a lata de tinta. Tô com a lata de tinta aqui. Vou pintar. Pintar o quê, irmã? Se você não fez a parede. Ah, mas eu já tenho a parede, agora eu vou pintar. Você vai pintar o tijolo? Tem que rebocar, tem fases. Então, o terceiro exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, da mesma maneira, ele se converte e cai ali daquele animal. Jesus fala com ele. A paz, Marcelo. Shalom. Jesus fala com ele. E agora, ele vai para onde Pedro está, na igreja em Jerusalém. Deu rixa, vai ler Gálatas, gente. Deu briga ali. Paulo e Pedro se estranham. E aí Deus pega Paulo e leva para sua cidade em Tarso. E ali ele fica alguns anos, até ser lembrado e ser chamado para ser companheiro de viagem de Barnabé. Há alguns anos. Se não me engano, são 13 anos. Vocês pesquisem aí, fica à vontade aí para vocês fazerem essas pesquisas aí. 13 anos. Como é bom nos preparar para o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Daiane, Deus abençoe. Preparação não é fácil. Se não me engano, então 13 anos que... E a igreja começa a ficar melhor quando Paulo sai. Veja bem, a igreja começando a ficar melhor quando Paulo sai. E algumas vezes eles diziam para Paulo, quando Paulo escrevia as cartas, vocês leiam lá, eles diziam, ele falava, né? Eu sei que vocês preferem que eu escreva do que eu vá aí. Vocês não querem a minha presença aí. Vocês não querem, por isso eu vou escrever as cartas aqui para vocês. Então, alguma coisa tinha ali que o povo não gostava. Vocês lembram da pregação de Paulo? E Paulo foi pregando e não parava. E foi pregando. Acho que é a inteligência, né? Muita inteligência. E o menino cai da janela e morre. Cansado, gente. Tava cansado já e a pregação não terminava. Mas Paulo é assim. Olha os tesouros, tempos de bastidores. Tempos de bastidores. Tempo de preparação. Tempo de... E a preparação é aqui, ó. Tá? Preparação aqui. Tá bom? Falem se vocês gostaram desse horário. Nessa meia horinha que a gente tomou aqui. Se eu posso continuar fazendo as lives nesse horário de manhã, eu acho que vai ser melhor. E eu estou com a proposta seguinte. De trazer, passar um tempo, algumas semanas, trazendo só palavras hebraicas dos Salmos. Que os Salmos, ele é... O horário tá bom? Porque os Salmos, ele traz muitas coisas. Até que eu falei para vocês, José estava acorrentado. Como assim, mano? Não tá falando na Bíblia. Tá. Acorrentado, pé e mão e o pescoço. Eita. Pesquisa aí, hein?
Pesquisa aí, gente. Ó, então a gente vai continuar. A gente vai fazer essas lives. A gente vai fazer o hebraico aos sábados. Eu tirei uma semana de folga semana passada, mas já estamos preparando aqui para fazer as nossas lives semanais e voltando com o hebraico aos sábados. Se você Eutico foi para a janela. Quem está na janela não está nem dentro e nem fora. Tá duvidoso ali. Ó, gente, vem pra cá. Vem aprender. Vamos sentar aos pés de Gamaliel. Assim que Paulo aprendeu. E mesmo assim, sentado aos pés de Gamaliel a vida toda aprendendo, Deus ainda deu um tempo de molho para ele. Então, vamos passar esse tempo de molho tranquilo. Eu lembro também aqui, Shalom, André. Eu lembro também aqui de uma coisa bem simples que todo mundo fala, mas fica gravado, muito bem gravado. É na preparação de um vaso. Aqueles vasos de barro, aqueles antigos. Antes do bendito ir para o fogo, tem que ficar num quartinho escuro, amadurecendo a massa. Ei, glória a Deus. Aí, é o tempo do quartinho. É o tempo da oração, tá? É o tempo do preparo, você e Deus. Outro exemplo que eu vou dar, gente, hoje tá bom, hein? Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o exemplo que eu usava muito quando eu falava de flecha polida. Flecha polida. Como uma flecha polida guardada na sua aljava. Peraí, uma flecha polida? Polida é bem limpa, preparada. Aonde, Senhor, que o Senhor vai pôr essa flecha? No seu arco, não. Vai pôr na aljava. Lá nas costas, esperando o momento de ser usado. Não é no arco, com uma flecha polida em seu arco. Não é isso. Com uma flecha polida na sua sacola, na sua aljava. Vocês lembram que pega aqui a flecha e atira? Será que estamos como flecha polida na aljava e estamos ainda felizes por estar na aljava? Opa, questionamentos. Tô filosofando hoje, tá até engraçado aqui. Gente, Deus abençoe. E a gente volta a fazer, então, as nossas sequências em salmo, tá? Salmos. Tem bastante salmos, tem muita palavra interessante que vai mudar muita coisa. No canal já tem sobre Salmo 42, tem como a corça anseia, tem essa palavra anseia, também eu já falei no canal. A gente pode até revisar essa palavra, trazer de novo. Tem muitos salmos que eu já coloquei e a gente volta a falar de salmos novamente. Bom dia, né? Tô acostumada a falar boa noite aqui. Bom dia para vocês aqui no YouTube e no Instagram também. E a gente se vê durante essa semana. Quer saber das novidades do nosso calendário de lives? Eu vou estar postando esse calendário no Instagram. Aqui também no YouTube eu tento colocar um post, algo parecido. E lembre-se, né, pra gente fechar. Quando a gente olha para o texto, a gente leu Isaías 43, 19. Eu farei coisa nova. Coisa nova é do zero, né? Quando a gente lê o texto em hebraico, na língua original, em grego também, a gente lê ele face a face. Tem um poeta judeu que ele diz que quando você lê o texto bíblico em outra e qualquer tradução que não seja o original, é como você beijar, é como um noivo beijar a noiva com o véu. Olha que forte isso. Estudar a Bíblia. Vou tentar fazer todos os dias, Elielson. Vou pensar aqui, vou ver se dá aqui, mas a proposta é a gente fazer todo dia. Estudar a Bíblia e não estudar, né, ela no original, em qualquer outra tradução, é como se o noivo beijasse a noiva através de um véu. Então, o hebraico é esse tirar do véu, é você ter encontro com os lábios
do amado mesmo, assim, é você encontrar o texto em si. Por isso que eu gosto tanto, trago para vocês e vou fazer disso a minha meta de vida. Eu quero ver mais pessoas e muito mais pessoas também fazendo e replicando esse estudo, que é a minha vontade. Que é a minha vontade. Amém, Ana, que o Abba Yah abrace você e sua família em todo o tempo. Shalom, Lekulam, shalom para todos. Bom dia, Jussara. Deus abençoe, Wagner. Gostaria que a senhora falasse sobre Sansão. Sansão é bom. Sansão é bom. Tem um vídeo no YouTube aqui, no meu canal, falando sobre Sansão, hein? Meire, que Deus abençoe. Amém, amém. Preciosos os seus ensinos. Sim, Deus é bom. Anotou aí? Laila! Beijo, Laila. Saudades. Minha aluna Marcela. Gente, ficamos por aqui e que Deus realmente faça algo novo em nós, através de nós. Em nós e através de nós, tá? Deus abençoe a vida de vocês.